Que muitos casais se frustram? Porque tentam viver um ano em 5 anos, né? Ao contrário, amor. Tenta É viver verdade. 5 anos em um. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Nós somos o Casal 30 Mais. Eu sou a Aline. Eu sou o Rafael. E no episódio de hoje nós vamos abordar um assunto muito importante, mas antes de tudo, gente, feliz ano novo para você e para toda a sua família. Feliz ano novo. Estamos começando aí mais um ano cheio de expectativas. E uma pergunta muito importante surge para nós, né, amor? Sim. Como que estão os planejamentos aí de início de ano? Muito importante saber. Você já planejou o seu ano? Você já colocou as suas metas como casal? Nesse episódio nós vamos abordar esse assunto muito importante e entender por que que amar não é suficiente para salvar o seu ano. E nós vamos entender esse erro fatal dos casais. Fique conosco até o final, pessoal, porque assim, de fato, hoje vai ser um episódio muito importante e certeza que se você tirar do papel e colocar em ação, o seu ano como casal vai ser extraordinário. É isso aí, roda a vinheta. Gente, então nós vamos começar a abordar o planejamento como um ato de amor. Ele é importantíssimo para o nosso relacionamento. O planejamento, na verdade, é importante para a nossa vida como um todo, né? Isso aí. E muitos casais acreditam que o ano ele vai acontecer. Tipo assim, a gente só vai viver, o ano iniciou, então ali no dia do dia 31 pro dia 1º, tudo mudou, flores, e simplesmente vão deixar a vida rolar, vão deixar a vida acontecer. E isso acontece ano após ano na vida dos casais. As coisas simplesmente acontecem na forma natural e muitas coisas a gente sabe que deixa de acontecer. Porque o amor que não tem direção, ele vira uma rotina. O amor, simplesmente, que não é cuidado, ele simplesmente desaparece. Ele é afogado dentro da rotina maluca que nós temos ao longo do ano. E nós vamos entender que planejar 2026, ele não se trata apenas de planilhas, né? Não é só sentar, fazer uma planilhinha de Excel e deixar a vida rolar. Na verdade, é sobre decidir, né? O que a gente quer plantar esse ano? O que a gente quer colher? Às vezes vão ter coisas que a gente precisa começar a plantar agora em 2026, se a gente quiser colher daqui a 1, 2, 5 anos, mas existem coisas que nós precisamos plantar agora no início de 2026, ou planejar agora no início deste ano, para que ao longo do ano a gente consiga viver diversas coisas na nossa vida. Então nós precisamos entender que o plano, ele é o norte do casal. E quando a gente tem um norte, nós somos impedidos de ter aquela bagunça no relacionamento. Porque se a gente não tiver uma direção dos dois, cada um vai começar a remar para um lado. Cada um vai começar a ter pensamentos, desejos, atitudes diferentes. E quando esse casal se encontrar lá na frente, eles vão estar muito distantes um do outro. E isso acaba gerando um cansaço silencioso no casamento, né? Quando a gente não planeja junto, a gente simplesmente, o que o ano fizer conosco vai acontecer. E muitas vezes o que acontece é um distanciamento entre os dois. E vamos lá, pessoal. Agora falando um pouco sobre tirar as metas, os planejamentos da mente para o coração, tirar da cabeça e de fato começar a executar. Só para nós refletirmos, quando nós temos um desejo que fica só na cabeça, só na nossa mente, ele é uma expectativa não dita. E geralmente expectativas não ditas são solos onde crescem os ressentimentos. Por quê? Porque às vezes você cria uma expectativa na sua mente, na sua cabeça, e você não compartilha com o outro. Mas dentro da sua mente aquilo está sendo gerado. E quando nós temos uma expectativa que ela é gerada, que ela é alimentada, mas ela não é cumprida, mas ela não é executada, ela vira um ressentimento, ela vira uma frustração. E isso é muito importante, a gente ter muita noção sobre isso, por quê? Porque quando a gente compartilha a nossa expectativa, aquilo que está na nossa mente, aquilo que está no nosso coração com o outro, com o nosso cônjuge, você dá a ele o privilégio de ser o seu aliado, né? Às vezes você cria uma expectativa e você não compartilha, talvez por medo do outro não aceitar, talvez por medo do outro não executar aquilo junto com você. Ou às vezes, desculpa, amor. Fica à vontade. Ou às vezes também tem aquela coisa, nossa, é tão óbvio que eu gostaria Verdade. que a pessoa fizesse isso por mim. Eu falo porque eu era assim. Eu tinha um mundo de desejos e expectativas na minha cabeça que pra mim era óbvio que o Rafael tinha que saber, é óbvio que o Rafael tinha que fazer, e não. Se eu nunca disse, ele não é obrigado a ter uma bola de cristal pra adivinhar. E é isso mesmo, é aquilo, né, gente? O óbvio, ele precisa ser dito, porque assim, da mesma forma que existe óbvios na sua mente que precisa ser feito, na cabeça do outro também precisa, né? Então isso precisa estar muito bem alinhado, porque assim, quando você compartilha com o outro, você dá o privilégio dele ser o seu alinhado, né? De vocês planejar juntos, né? E é aquilo, quando você planeja junto, quando você compartilha, você potencializa aquele projeto, você potencializa aquele planejamento. Eu gosto muito de uma história bíblica, né, que acontece lá no Gênesis, que é a história da Torre de Babel, né? As pessoas, elas se juntam,
né, para um propósito, para um planejamento de construir uma torre que leve eles ao céu. Né? E aí Deus olha lá do alto e diz assim, nossa, eles estão falando uma só língua, eles estão engajados no mesmo projeto, então isso com certeza vai dar certo. Vamos separar aqui essas línguas porque não era um propósito que Deus queria. Então, assim, dentro do relacionamento é da mesma forma. Quando nós temos uma mesma expectativa, uma comunicação, um planejamento, um projeto, isso tem um potencial muito maior de ser executado, de ser realizado de uma forma muito mais eficaz. É, são duas forças, né? Duas forças em prol do mesmo resultado. Então, isso sempre vai dar certo. Então, assim, traduzindo tudo isso que nós acabamos de falar, é você dizer, ó, eu preciso do seu apoio para que isso aconteça. Né? Um exemplo nosso aqui. Esse ano eu tenho a expectativa de assistir o Campeonato Mundial de Surf, que acontece lá em Saquarema, no Rio de Janeiro. Já por bastante tempo eu tento ir assistir esse campeonato e eu não consigo. E eu já venho compartilhando com a Aline já faz tempo, né, que eu desejo assistir esse campeonato. E quando eu compartilho com ela, né, ao invés desse projeto ficar só na minha mente, de eu ter que pesquisar o hotel, de eu ter que ver o dia, não, ela me ajuda. Por mais que não seja, talvez, a vontade primária dela, talvez ela não desejaria isso, mas por conta de mim, por conta de todo o contexto, de tudo que vai acontecer, a gente vai ter um tempo junto, a gente, enfim, né, vai sair um pouco da nossa rotina, ela vai fazer com que esse projeto ele aconteça. Se ficar só na minha mão, talvez eu não consiga, talvez eu perca o time de fazer uma reserva, talvez eu deixe para a última hora, como eu sempre deixo, e aí a coisa não aconteça. Mas quando eu compartilho com ela, ela me ajuda e engaja para que isso aconteça. E vice-versa, né, amor? Tem várias coisas. Na verdade, a gente precisa entender que o casal precisa conversar. As conversas, elas precisam ser naturais, né? E compartilhar a vida faz parte de ter um relacionamento. Quando a gente tá namorando, a gente sempre fala, ai, o nosso sonho, ai, o que eu queria fazer. E quando a gente casa, isso precisa continuar, né? Então, isso é algo que a gente até se planejou ano passado para fazer, mas acabou não dando diante das outras coisas que precisávamos. Mas isso é algo que nós vamos sim realizar, espero que esse ano também. Por exemplo, esse ano nós estamos marcando uma viagem que, primariamente, é uma viagem que eu tinha pensado, que eu tinha desejado, e a gente se planejou para viver essa viagem. Então, isso é muito importante também, esse compartilhamento de vontades, e às vezes são coisas que, por exemplo, a gente acha que é tão bobo, mas por que não? Por que não conversar? Por que não falar? Né? Eu acho que eu sempre tive essa mania de, eu sempre quis fazer tal coisa, eu tenho um desejo de fazer tal coisa, acho que eu falo até a mais. Mas isso é importante até para que a gente se conheça. E como a gente já falou, se eu não contar as minhas expectativas, aquilo que eu gosto, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, talvez eu nunca vou ser atendido, ou talvez vai parecer que o outro, ele nunca se preocupa com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu quero, mas na verdade eu só não falei. Isso aí. Bom, e um assunto bem pertinente que nós precisamos falar é sobre prioridades e limites. Gente, vamos ser sinceros, que todo mundo queria ter nascido herdeiro, todo mundo queria poder fazer tudo o que quisesse. Não seria perfeito, amor? Seria perfeito. Maravilhoso, né? Sim. Nossa, dava pra ir em campeonato o tempo Viajar, todo. trocar de carro. Nossa, dava pra fazer tudo junto ao mesmo tempo e misturado. Sim. Mas é a realidade? Não. Infelizmente não é a realidade. Pelo menos não é a nossa realidade por enquanto, né? Nem perto. Então, o que é muito importante? A gente, no nosso planejamento, ter prioridades. O que são prioridades? Prioridades é sabermos abrir mão de algumas coisas porque outras coisas acabam sendo mais importantes, não que as outras não sejam, mas algumas coisas são mais urgentes, algumas coisas precisam ser feitas, inclusive, de uma forma até estratégica, né? Então, por exemplo, o Rafa, ele quer muito ir a esse campeonato. Eu tenho muitas outras coisas que eu gostaria de fazer. Tem viagens. Nossa, fala de viagem, então eu já perco minha cabeça pensando em viagens, em várias coisas. Gostaria de, enfim, a gente queria trocar de carro, a gente queria. Tem várias outras coisas pra fazer aqui em casa. Só que o que é mais importante no momento? Então, a gente precisa, por isso que tem que existir essa planilha de Excel que você vai colocar lá o planejamento do ano. Como que o planejamento acontece? Gostaria de fazer isso, precisamos fazer aquilo, necessitamos fazer tal coisa e tem uma coisa aqui que é muito urgente que precisa ser feita. E nós vamos colocar em ordem de prioridades. Lembrando, galera, que a prioridade é aquilo que de fato, estrategicamente vai ser mais importante. Então, por exemplo, eu quero muito fazer algumas viagens ao longo do ano. Provavelmente nós não vamos conseguir fazer todas. O Rafa precisa, esse ano a gente decidiu, né, que seria um ano onde a gente focaria um pouco mais na carreira dele. Porque há mais urgência de focar um pouco mais na carreira dele esse ano. Então, quando, por exemplo, depois que a gente fizer isso, provavelmente a gente vai focar, né, no meu trabalho depois. O que é prioridade agora? No meu trabalho, tá ok. Ele precisa
se engajar um pouco mais esse ano. Então, a prioridade vai ser para cursos, especializações, para coisas que o Rafa precisa fazer, porque nós entendemos que estrategicamente, se a gente investir nele agora, a gente vai ter um retorno melhor ou mais rápido do que se a gente investir em mim agora. E o oposto também seria verdadeiro, Sim. né? Então é pensar estrategicamente. Então vale a pena a gente trocar de carro agora, no início desse ano, ou a gente pode, por exemplo, aplicar esse dinheiro e aí com esse dinheiro a gente depois comprar um carro. Uhum. É estratégia. A gente tem que pensar. Então, assim, muitas vezes a gente vê as pessoas brigando durante o planejamento, porque surge aquela coisa, né, do ego ferido. De, poxa, mas é tudo pra você. Ah, amor, esse ano é só você. Esse ano você quer estudar, esse ano você quer trocar de carro, esse ano... E não, gente, não é sobre isso. Não pode ser sobre isso. Então, é nesse momento também que a gente precisa se autoavaliar e abrir mão quando for necessário. Então, se eu estou vendo que é estratégico a gente investir um pouco mais na carreira do Rafa esse ano, eu não posso ficar, poxa, mas... Ai, mas a minha viagem ninguém pensa. Ah, mas eu queria fazer um procedimento estético, mas nisso ninguém pensa. Não, gente. Sabe? Não é sobre eu, não é sobre o que eu gosto, o que eu quero. É sobre o que a família precisa, sobre o que o casal precisa nesse momento, né? E daqui a um tempo a gente vai fazer outra coisa, a gente vai mudando o nosso planejamento, mas ele precisa ser estratégico. Porque se ele for só sobre o nosso ego ferido, a gente só vai brigar e não vamos chegar a lugar nenhum durante o ano. Tem o exemplo da sua festa de aniversário, né? Ah, é... Ih, rapaz. Ai, quer contar? Conta você. Gente, eu sou uma pessoa que eu amo fazer aniversário. E depois de um tempo, tá? Isso não foi sempre, mas uns anos pra cá, isso é muito real. E eu abri mão da minha festa de aniversário ano passado justamente porque era a fase do casamento, eram outras prioridades, a gente tava em outro momento. E esse ano, né, devido a alguns planejamentos e viagem, inclusive a viagem que eu queria fazer, eu não vou poder fazer de novo! Ao meu aniversário, mas é algo que eu precisei abrir mão porque a gente já vai fazer outras coisas, né? Infelizmente não nasceu herdeira, meu maridinho também não nasceu herdeiro. Não, assim. Então, assim, eu posso comemorar no que vem, eu posso comemorar no outro, então é realmente abrir mão para que nós dois possamos fazer as coisas juntos. Agora eu também aceito presentes, hein, pro meu aniversário. E às vezes vai ser isso, então a gente deixa ir para um restaurante legal em datas bem comemorativas, né? Claro que a gente escolhe ao longo do ano aquilo que a gente vai fazer, mas é uma coisa que é combinada, é uma coisa que é um sacrifício que a gente faz junto, né? Em prol daquilo que a gente precisa alcançar. E é o que eu falo, faz parte da estratégia, né? Faz parte do nosso comportamento enquanto indivíduos. Então, às vezes eu pego a fatura do meu cartão e eu só fico, deixa eu ver com o que Senhor amado, eu gastei esse mês. E às vezes eu olho que naquelas bobeirinhas. Saiu muita coisa. Eu faço a conta de quanto eu gastei no mês e falo, mas como? E olha que eu sou controlada, né, amor? Sim. Se tem uma pessoa controlada na vida financeira, sou eu. Mas às vezes aquelas pequenas coisinhas vão saindo. E então isso é individual, isso também é como casal. Aquilo que a gente faz junto, ou aquilo que a gente abre mão de fazer juntos em prol daquilo que a gente vai fazer de acordo com o nosso planejamento. Então, metas realistas, né? O pé no chão, ele sustenta o sonho. Né? Então, a gente, às vezes, incorre no perigo de muita euforia. Né? Por que muitos casais se frustram? Se frustram porque tentam viver um ano, o que leva 5 anos para ser construído. Então, colocar muitas metas que não são reais, que não são coerentes ao seu orçamento, ao seu padrão de vida, ao seu tempo. Né? A gente sabe que, às vezes, nos falta, de fato, o tempo mesmo para que as coisas aconteçam. Né? Então, é necessário ali um equilíbrio. Né? Então, estabelecer metas que respeitem a sua energia, né? O seu tempo, o seu orçamento, o seu bolso. Né? Uma meta realista, ela protege o casal da sensação de fracassos. Né? Porque é melhor você estabelecer metas pequenas e você conseguir cumprir do que você estabelecer uma grande meta e você não conseguir. Por quê? Porque quando você vai cumprindo as metas pequenas, quando você vai tendo pequenas vitórias, isso é até comprovado cientificamente, que quando a gente tem pequenas vitórias, né, gera uma substância em nós, que é a serotonina. Ela vai te encorajando para dar outros passos. Né? Então, no seu planejamento também. Talvez você não vai planejar, por exemplo, uma viagem para Miami, mas se você vai se planejar para um final de semana em Campos do Jordão, para um final de semana na praia, né? Talvez a sua meta vai ser para jantar em determinado mês, num restaurante específico, né? Talvez vai ser para ver algum tipo de exposição, assistir um show, não sei, né? Talvez a sua meta, você vai dar algum passo curto, mas esses passos mais curtos vão te levar aos passos mais longínquos. Então, ser realista, ter o pé no chão e ter equilíbrio é a melhor coisa, porque isso é o que vai te levar
para você alcançar depois outros patamares. Gente, sendo muito sinceros, planejar a vida 2 é a melhor forma que a gente pode dizer. Eu quero construir o meu futuro com você, eu quero construir a minha vida com você, né? E esse canal, ele tem por objetivo nós deixarmos as pequenas coisas de lado para termos uma vida realmente gostosa de ser vivida, né? Bem planejada, uma vida a 2 onde haja prazer da gente realizar. Só que a gente sabe que para isso acontecer a gente precisa de planejamento. Planejamento e verdade, né? Planejamento e conversa e diálogo, planejamento e coração aberto, né, diante do outro, planejamento e mais amor, mais acolhimento e menos reclamações. Então, nós desejamos que esse ano vocês consigam fazer a manutenção do relacionamento de vocês, né? Talvez vocês que já estão juntos há muito tempo, talvez se perderam em algum desses momentos, talvez já tentaram fazer isso no passado, talvez para vocês não faça mais sentido hoje, mas uma coisa que eu sempre sou a número 1 de pensar, as coisas podem melhorar, as coisas podem mudar. E o relacionamento de vocês, o ano de vocês, ele pode ser diferente se vocês deixarem toda a frustração que já aconteceu pra trás. E a partir de agora, vocês zerarem o game, né? Zerou o game. Isso aí, né? Não tenha medo de recomeçar, né? Exato. Acho que a nossa vida ela é cheia de novos começos, cheia de recomeços. Então, os nossos planejamentos, eles não são engessados, né? Eles são flexíveis. A gente entende que a gente passa por diversos momentos, diversas fases da nossa vida. A nossa vida, ela não é algo que acontece de forma linear, mas a gente tem os nossos altos e baixos, né? Então, talvez algo que você planejou em um momento, ele não aconteceu porque depois você estava em outro momento da sua vida. Então, não tenha medo de recomeçar, não tenha medo de replanejar, não tenha medo de fazer novos começos. Eles são extremamente necessários. É isso aí. E faça dar certo. Trabalhe para dar certo. Trabalhe sempre para tirar o individualismo, né? Que nós somos especialistas, nós, os seres humanos. Sim. Somos especialistas em buscar vontades, desejos próprios. Então vamos deixar um pouquinho essas coisas, não de lado, não esquecidas, mas vamos compartilhar para que a gente possa planejar e viver isso juntos como casal. Gente, esse é nosso vídeo, esse é o episódio de hoje. E eu tenho um exercício muito importante para você. Então, se você não prestou atenção em nada até agora, agora é o momento, povo! Pergunta de ouro. A pergunta de ouro que não quer calar. Você, quando encerrar esse vídeo, você vai olhar pro seu cônjuge, você que namora, você que tá noivo, vai olhar para essa pessoa que você ama e você vai perguntar para ela: existe alguma meta, algum desejo, alguma coisa que você tem que você ainda não me contou? Importantíssimo. E se tiver sua também, por favor, chega no seu parceiro e fale: olha, meu amor, querido, lindo da minha vida, ou linda, né? Eu tenho um desejo de fazer tal coisa, talvez esse ano, talvez. Ou outro ano? Não sei. Mas compartilhe o seu coração. Compartilhe aquilo que você deseja. E também, já faz isso, hein? Faz isso hoje, ó. Eu quero resultados. Não precisa colocar. Se você quiser colocar nos comentários, ótimo. Se não, como sempre acontece, vocês podem nos procurar, mandar algo individual. Mas fala conosco. Nos fala se deu certo, se não deu certo, se vocês compartilharam ou não. Porque relacionamento é isso. A gente precisa cuidar para mantê-lo. A gente precisa alimentá-lo para que ele continue bem e continue forte. É isso aí, gente. Esse é um canal de amigos, né? A maioria das pessoas que nos seguem, até o momento, são amigos e são pessoas que nos encontram e às vezes fazem um comentário de algum conteúdo do vídeo, de algum conteúdo que a gente postou, que ela acabou praticando e que deu certo, ou que até tentou, mas não conseguiu, se sentiu travado. Então, se você também tem algum tipo de dificuldade, compartilha com a gente, quem sabe a gente não pode te ajudar. É isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Nosso apelo aqui, mais uma vez, curta, compartilhe, comente. Já manda para 347 pessoas, que eu sei que na sua rede tem muito mais que isso. E vamos continuar assistindo. Nas próximas semanas nós postaremos mais vídeos, mas nós já temos vídeos aqui postados no canal. Então, se você ainda não viu todos, dá uma passadinha aqui no nosso canal, assiste outras coisas. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então, pessoal, um beijo. Fiquem com Deus, gente. E até a próxima. Tchau, tchau. Então, oi, meu amor.